Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul, ou boa tarde ou boa noite, tanto faz, depende da hora que você vai nos ver. Você, prezado amigo também que sempre está com a gente aqui, muito obrigado pela sua presença. Nós ficamos muito felizes com os seus feedbacks, seus comentários que você tem feito semanalmente com relação à nossa reflexão. Nós queremos hoje ter mais um momento de estar com você, de poder usar um texto bíblico para que nos ajude a termos um pouco mais de esperança, nos manter firmes para ultrapassarmos esse momento difícil pelo qual nós estamos passando. Essa semana foi uma semana difícil, muito complicada. Se você esteve ligado com as temáticas no plano internacional, no plano local, além da pandemia, nós tivemos uma semana que foi um verdadeiro calvário para quem estava mais atento a isso. E é por isso que nós estamos utilizando hoje o texto de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33 em diante, quando a gente vai ler sobre a crucificação de Jesus. E aí os irmãos vão entender ao longo da nossa temática e da nossa reflexão por que eu escolhi esse texto para a gente refletir hoje. O texto nos diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto repartindo eles as vestes, lançaram sortes sobre elas. Os soldados repartiam as vestes de Jesus, cada um ficando de acordo com a sorte, com um pedaço dela. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava escrito uma frase que dizia, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus queira nos abençoar na compreensão e no desenvolvimento dessa reflexão com os irmãos e com os prezados amigos. Nós queremos falar sobre o tema pandemia, a asfixia do amor. Pandemia, a asfixia do amor. Mas antes vamos pensar um pouco sobre a primeira frase que diz lá: quando chegaram a um lugar chamado Calvário. O que é Calvário? Calvário significa, ou Calvário, ou Gólgota, ou crânio, como é escrito com K no grego, significa caveira. Ou seja, aquele monte era um lugar chamado de caveira, porque ali estavam as pessoas, ou eram levadas para ali as pessoas que iam ser crucificadas, mortas ali, naquele local já pré-determinado para isso, na verdade. Depois, com o passar do tempo, as pessoas passaram a dar esse nome de Calvário a todo o percurso que Jesus fez, desde quando ele saiu da cidade até quando ele chegou ao monte do Calvário. E esse percurso é marcado por algumas paradas onde você tem ou cruzes ou você tem altares que ficam ali e se param e se refletem sobre o que aconteceu nesse trajeto que Jesus fez. Na linguagem coloquial, Calvário hoje significa, na verdade, problemas, dificuldades, dores, sofrimentos, aquilo que causa preocupação, aquilo que nos causa agonia. Isso é o nosso Calvário, como as pessoas dizem normalmente. E a gente tem também uma operação da Polícia Federal chamada Operação Calvário, que já prendeu alguns subsecretários de saúde, secretários de saúde de Rio de Janeiro, da Paraíba, enfim, em transcurso. É aí que a pandemia vira Calvário? Não. A pandemia vira Calvário quando ela atende a pelo menos 4, ou as pessoas atendem a 4 situações que estão descritas nesse texto bíblico e que nós vamos explicar para vocês. Primeira dessas situações é quando o povo, o texto nos diz que o povo que estava ali estava calado, observando tudo.
e o povo que estava ali observava a tudo. Entenda bem, o contexto em que acontece a crucificação de Jesus Cristo é justamente numa festa da Páscoa. Jerusalém estava em polvorosa, as multidões estavam pelas ruas. Para essa festa afluía todos os israelitas de todos os cantos para comemorar justamente no templo em Jerusalém. Nesse contexto, as ruas estavam superlotadas, havia muito movimento, havia muita venda, havia muita compra, havia muita agitação naquele instante. Porém, dentro do contexto da crucificação, ou no momento em que se chega à crucificação, se diz que o povo estava ali e a tudo observava passivamente, sem fazer nada, absolutamente nada, é o que nos diz o texto bíblico. Isso me lembra uma frase de Martin Luther King, que era um pastor batista, que lutou muito pelos direitos civis norte-americanos, principalmente os direitos dos negros, né? Quando ele diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu acho que a pandemia ela começa a virar um calvário quando, na verdade, nós assistimos passivamente as coisas acontecerem como um povo e a gente não tem poder de reação, de se manifestar contra certas coisas que certamente nos causam indignação em nossas vidas. Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a pandemia ela também vai virar um calvário quando a gente observa a postura das autoridades. O texto nos diz que as autoridades zombavam de Jesus Cristo, zombavam dos pobres, zombavam dos injustiçados, zombavam dos oprimidos. Entenda aqui que a autoridade significa toda e qualquer pessoa que tem poder, seja ele político, seja ele religioso, seja ele social. Isso são as autoridades. A autoridade, em última análise, é aquele indivíduo que acha que tem poder sobre a vida e a morte das pessoas. E a pandemia, em certo sentido, ela se torna um calvário exatamente nessa hora. Vou dar um exemplo, o estado do Amazonas. Mas não é só lá no estado do Amazonas. No estado do Amazonas nós tivemos uma operação da Polícia Federal, onde se descobriu que o estado tinha gasto 2,9 milhões de reais pela compra de 28 aparelhos respiradores que se mostraram inadequados. Coloque inadequados aqui, entre aspas, ou seja, não prestavam para nada, não iam salvar vida nenhuma, mas que já tinham sido pagos. E pasmem vocês, pasmem cada um de nós, esses aparelhos tinham sido comprados numa loja de vinhos. Loja de vinhos vendendo aparelhos respiradores. É de você pensar assim, é difícil de acreditar como as autoridades, mesmo em meio a esse caos, aliás, esses indivíduos deveriam ser chamados de mercadores do caos, gente que se aproveita do caos. E diga-se de passagem, quando se diz assim, as compras do Estado são feitas, deverão ser feitas ou poderão ser feitas sem licitação prévia, isso é o carnaval das autoridades. E foi exatamente isso que aconteceu nesse momento de haver solidariedade, de pensar na vida do outro, etc. Tem gente que está pensando, na verdade, em ser corrupto, em ganhar cada vez mais dinheiro às custas da morte do povo, às custas das vidas que estão morrendo, nas UPAs que estão por aí, sem respiradores, e as pessoas sem terem como se defender desse tipo de situação, porque é um povo que assiste tudo passivamente dentro desse caso. Eu quero lembrar aqui nesse instante Provérbios 17, versículo 5, que é um provérbio muito significativo dentro desse contexto. Ele diz assim: o que zomba dos pobres insulta a Deus. Os que zombam do pobre ultrajam a Deus. E aqueles que se alegram com a calamidade, não ficarão impunes. Aqueles que zombam dos pobres ultrajam o Criador, a Deus. E aqueles que se alegram com a calamidade não ficarão impunes. A pandemia se transforma em tragédia quando o povo assiste tudo passivamente. A pandemia se transforma em calvário
quando as autoridades zombam da inteligência do povo e acham que pode fazer qualquer coisa, inclusive deixar que pessoas morram. Mas em terceiro lugar, também a pandemia se transforma em calvário quando soldados escarnecem e usam de violência desmedida contra as pessoas. A crucificação, na verdade, era uma estupidez de violência. Era uma das formas mais terríveis que se tinha de matar uma pessoa, de torturar uma pessoa. O problema não era matar a pessoa, mas era a tortura pela qual a pessoa era submetida. Entenda, aqueles pregos cravados nas mãos e nos pés que mantinham a pessoa ali presa à cruz, aquilo dali, com o tempo, o peso da pessoa ia cada vez mais se tornando como se fossem mais pesados. Você ia começando a ficar sufocado, porque o crucificado, ele morre por asfixia. Daí o nosso tema de hoje, pandemia, asfixia do amor. Então, ali naquele momento ali, você começava a sentir falta de ar, e ao sentir falta de ar, você tentava se levantar. Quando você tentava se levantar, você rasgava mais os pulsos, onde estavam os pregos, e você ficava nessa tortura até morrer asfixiado. Então, a crucificação foi um dos piores instrumentos que se criou para matar um ser humano naquele momento. Os crucificados, portanto, morriam com falta de ar. Muito parecido com a Covid, né? A Covid mata o ser humano exatamente com falta de ar. Não porque ele está afogado numa praia, mas porque ele está no seco e sem poder respirar. Eu lembro de uma moça, filha de um banqueiro espanhol, que ao constatar que o pai dela tinha morrido pela Covid-19, ela disse uma frase que ficou marcada na minha mente. Ela disse assim: meu pai tinha todo o dinheiro que precisava para viver, ele só não podia comprar o ar. Ele morreu em silêncio, ele morreu sufocado e ele morreu sozinho. Em silêncio, sufocado e sozinho. Mas como existem acontecimentos que, na verdade, eles conseguem competir com a pandemia, competir com essa tragédia em que nós estamos inseridos. Essa semana o mundo presenciou uma cena que todos nós ficamos estarrecidos. Um soldado americano, um policial americano, matando um homem chamado George Floyd, asfixiado com o seu joelho. E aquele homem não tinha feito nada, absolutamente nada, para ser preso daquela forma, daquele jeito, e muito menos para morrer com o joelho de um soldado sufocando durante 8 minutos. E aquele cidadão americano, inocente, dizia: eu não estou conseguindo respirar. Eu não estou conseguindo respirar. Eu não estou conseguindo respirar. E por mais que ele dissesse isso, na verdade o outro não se importava. E cada vez a mais apertava o seu joelho contra a cabeça daquele homem, o pescoço daquele homem, e ele morreu. E o mundo, de repente, tirou os olhos da pandemia e começou a olhar para uma tragédia como essa, uma tragédia anunciada num contexto parece que não tem fim dessa luta racial nos Estados Unidos. Mas esse acontecimento chamou a nossa atenção, mas no nível local, por isso que eu disse que essa semana passada foi um calvário, nós tivemos também um outro acontecimento aqui na minha cidade, em Recife, que estarreceu a todos nós. Uma criança deixada sozinha dentro de um elevador, o pequeno Miguel, sozinha deixada dentro de um elevador, trancado dentro do elevador, sufocado dentro de um elevador, porque a mãe dele, a empregada doméstica, estava na rua passeando com os cães da sua patroa, e a patroa estava teoricamente responsável pelo menino, e o deixa dentro de um elevador sozinho. E aí eu não vou entrar no mérito da discussão se ela apertou o botão, se não apertou o botão, como as imagens estão mostrando aí, etc. Aí é a justiça que vai decidir, mas o fato é que trancar aquela criança ou deixar aquela criança dentro de um elevador foi muito cruel. Foi sufocante ver isso. A criança sobe até o 9º andar e ao se colocar no parapeito, nas gradezinhas muito leves, vê a mãe no meio da rua e tenta chamar a mãe ou fazer algum movimento nesse sentido, porque ele estava chorando, querendo a mãe, e aí ele despenca lá de cima e morre nessa queda. É difícil.
é complicado você ver acontecimentos que conseguem competir com a própria Covid, que já é difícil, muito difícil. Eu quero dizer que ainda hoje, tal qual na época de Jesus Cristo, nós temos soldados matando pessoas sufocadas, ou então pessoas matando pessoas sufocadas socialmente falando também. O quarto momento, a quarta situação em que a pandemia se transforma num calvário é quando um malfeitor ele começa a blasfemar daquilo que merece respeito. O que é blasfêmia? Blasfêmia é você insultar, é você ofender, é você desrespeitar alguma coisa que merece respeito. E você não está dando esse respeito a esse sagrado, a essa pessoa, a essa coisa, a esse Deus que está sendo desrespeitado nesse momento aí. É preciso a gente pensar também nisso, porque é exatamente essa postura daquele malfeitor, do primeiro malfeitor que foi preso, crucificado junto com Jesus. Ele diz assim: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou melhor, ele diz assim: não és tu o Cristo, o Filho de Deus? Então salva-te a ti e salva a nós também. Esse é o raciocínio dele, esse é o insulto, a blasfêmia que ele faz. Todos nós desrespeitamos o sagrado, desrespeitamos o divino, quando a gente, por exemplo, provoca ou tenta provocar Deus a uma atitude que não é a atitude que ele quer. Então eu fico muito temeroso quando eu percebo, por exemplo, igrejas que dizem assim: venha que o milagre vai acontecer. Venha porque Deus, se é Deus, como se dizia, vai ter que fazer o milagre. Ora, pelo amor de Deus, digo eu nessa hora. Deus não é obrigado a fazer milagre da vida de seu ninguém. Tentar provocar ou tentar provocar Deus a uma ação é um insulto à soberania dele. Ele sabe o que quer, a hora que quer, e quando vai querer fazer, do jeito que ele vai querer fazer e com quem vai querer fazer. Não é pela vontade de um ser humano, seja ele pastor, padre ou qualquer outro religioso, que Deus vai se colocar como um serviçal para fazer milagres em vida de pessoas de jeito nenhum. O outro modo de blasfemar, que a gente tem muito corriqueiro que sempre vê por aí de instante, é pessoas que dizem que Deus é alguma coisa que ele não é, para justificar o seu próprio comportamento, para justificar a sua própria atitude, para dizer que Deus está do seu lado, quando Deus não está. Quando Deus não é aquilo que aquele indivíduo diz que ele é. Não adianta bater o pezinho, não adianta gritar perante uma multidão que Jesus Cristo é isso, é aquilo outro, e eu não vou dizer nada para não ofender seu ninguém, ou as pessoas pensarem que eu estou contra algum tipo de classe da sociedade, porque eu não estou, eu os amo de verdade, mas não adianta bater pezinho, não adianta levar multidões a gritar que Jesus Cristo é alguma coisa que ele não é, para justificar o seu próprio comportamento, porque isso é blasfêmia, nada mais nada menos do que exatamente isso. Então, quando é que, na verdade, a pandemia ela se transforma em calvário? A pandemia se transforma em calvário quando o povo assiste passivamente às coisas sem indignação e sem fazer nada. A pandemia se transforma em calvário quando as autoridades zombam e tiram vidas com a sua zombaria. A pandemia se transforma em calvário quando soldados são violentos de maneira desmedida, sufocando pessoas, e também pessoas fazem isso sufocando os menos favorecidos da sociedade. E também a pandemia se transforma em calvário quando nós vemos as blasfemas que se dizem por aí, outros até insultando Deus, perguntando se foi Deus que criou isso, se não foi Deus que criou isso daí. Mas nós temos duas maneiras de sair desse calvário. Primeira maneira, nós vamos sair como a multidão. O texto nos diz assim que a multidão, depois de Jesus Cristo morto, depois de Jesus Cristo crucificado e morto, a multidão saiu se lamentando e batendo no peito. A multidão saiu se lamentando e batendo no peito, diz o versículo 39 do texto que eu li para os irmãos e os amigos ainda há pouco. É uma maneira de sair desse calvário da pandemia.
será, na verdade, nós lamentando o que já aconteceu, lamentando o ocorrido, lamentando as dificuldades e os problemas pelas quais nós passamos. Mas eu quero dizer assim, que na verdade não adianta muito lamentar o leite derramado. Não adianta muito lamentar aquilo que já aconteceu. E muito menos a segunda atitude deles, que é batendo nos peitos, numa atitude de meia culpa. Não adianta, na verdade. Não tem mais o que fazer. Já aconteceu. Não há mais o que se fazer. Não existe movimento que a gente faça que, na verdade, ressuscite a inércia do passado. Entenda o que eu estou dizendo. Não adianta fazer qualquer movimento que não ressuscite a inércia do passado. Se nós ficamos calados diante daquilo que não é para ficarmos calados, e olha que aqui eu não estou mandando ninguém fazer uma revolução, não estou solicitando nenhuma carreata, nenhum movimento, nada de violência, sou contra isso, mas se nós ficarmos simplesmente passivos e calados diante dessas situações, não haverá lamentação, não haverá minha culpa que se faça batendo nos peitos, que vai ressuscitar a inércia em que nós ficamos na hora em que deveríamos ter falado, na hora em que deveríamos ter tomado algum tipo de atitude. Essa é a primeira maneira de sair desse calvário. A segunda maneira de sair desse calvário é como um único indivíduo, ao contrário da multidão. Um único indivíduo. Ele levanta a sua voz para defender Jesus Cristo. Esse indivíduo não tem nem nome. Ele é chamado de o outro malfeitor. O que foi crucificado à direita e o outro foi crucificado à esquerda. É simplesmente isso, um outro malfeitor. Mas esse indivíduo ele tem 3 atitudes que são maravilhosas. Primeiro, ele é um indivíduo capaz de reconhecer os seus erros. Ele olha para Jesus e diz assim, olha, Jesus, esse não fez mal nenhum, mas nós, eu e você, estamos pagando pelos nossos atos, aquilo que os nossos atos mereciam que nós fizéssemos, que nós pudéssemos pagar nesse momento aqui. A segunda atitude muito importante daquele homem é que ele não usa Jesus Cristo como válvula de escape para uma situação difícil. Não, ele não faz isso. O primeiro malfeitor ele diz assim, não és tu o Filho de Deus? Então, salva-te a ti mesmo e nós também. O interesse era pessoal. Era fazer de Jesus uma válvula de escape para aquele momento que, naturalmente, se pode dizer, crucial da vida dele. Crucial da vida dele. Então, o segundo, ele não diz isso. Ele diz assim, você não teme nem a Deus, você não tem nem respeito por Deus, estando sob a mesma condenação nós que merecemos. Então, ele não usa Jesus como válvula de escape. Tem muita gente que usa Jesus, Deus, como válvula de escape. Quando tudo está muito bom na sua vida, nem se lembra que existe um Deus. Quando as coisas ficam complicadas e difíceis, aí sim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí Deus é válvula de escape nesse instante. Porque no dia a dia não tem nenhuma relação com Deus, não tem nenhuma relação com o sagrado e nem respeita muitas vezes esse sagrado em sua vida. A terceira coisa que aquele homem faz, a terceira atitude dele que é fantástica, é na verdade ele conseguir enxergar Deus em meio ao caos, a dor, o sofrimento que ele passava naquele instante. Ele poderia estar vendo o burburinho ali da multidão ao pé da cruz, ele poderia estar prestando atenção nos soldados, ele poderia estar pensando exclusivamente em si naquela hora, ele poderia estar preocupado com as dores dilacerantes dos pregos também que prendiam os seus punhos e os seus pés, ele poderia estar reclamando do sufocamento ao que estava submetido, mas ele consegue olhar de lado e ver que ali estava Deus. E ele diz, você não respeita nem a Deus, estando sob a mesma condenação que ele, e a mesma condenação que ele aqui é a mesma condenação que eu e você e todos nós estamos, é diante da morte. Você não respeita a Deus mesmo estando diante da morte? Não respeita a Deus? Esse indivíduo é um indivíduo fantástico.
ele reconhece os seus erros, ele não usa Jesus como válvula de escape, ele reconhece que Deus está ali ao seu lado, passando pelo que ele está passando, sofrendo o que ele está sofrendo. No mesmo calvário que o ser humano está, Deus também estava naquele instante. Ele consegue olhar para o lado e dizer assim, esse Deus que está aqui, ele sabe qual é a dor que eu estou passando. Esse Deus que está aqui, ele sabe o sufoco que eu estou passando. Ele é capaz de me entender plenamente. E saiba você que na sua vida também, do mesmo jeito, da mesma forma, Deus é capaz de entender perfeitamente tudo aquilo pelo que você está passando nesse momento de sua vida. Ele sabe a dor dos pregos, ele sabe o que é uma asfixia, ele sabe o que é a dor de uma separação, ele sabe o que é a preocupação por um desemprego, ele sabe o que é a dor por uma perda de alguém querido ou querida, tanto faz. Ele sabe tudo isso, porque ele está passando pelo que você está passando também nesse momento. Por isso aquele homem poderia pensar assim, apesar do povo passivo, calado que assiste tudo, apesar das autoridades que zombam, deixando que pessoas morram, apesar de soldados violentos que sufocam e matam pessoas, apesar do sufoco social que os menos favorecidos passam, apesar daqueles que ridicularizam e zombam de religião e de Deus hoje em dia, eu posso manter a minha esperança num Deus que é capaz de sentir o que eu sinto. Eu posso olhar para o futuro com esperança. E é então que ele diz a frase que é maravilhosa. Ele diz assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, aquele homem é capaz de vislumbrar um mundo justo. Um mundo em que coisas como essas não acontecerão. Porque ele se chamará Reino de Deus. Lembra-te de mim quando vieres, não é quando fores, mas é quando vieres no teu reino. E ele é capaz, portanto, de manter a sua esperança viva nesse instante. Para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte, nós temos duas maneiras de sair desse calvário da pandemia. Ou como a multidão, lamentando, batendo no peito, fazendo minha culpa, e só isso, e não aprendendo nada, e talvez eu seja cético em dizer que a maioria das pessoas vão sair disso assim, dessa maneira, simplesmente lamentando perdas, fazendo meia-culpa, mas não se transformando e não mudando em nada. Ou então você pode sair como um único indivíduo que diz assim, não, apesar do povo ser como é, apesar das autoridades serem como são, e nem todas as autoridades são dessa maneira, diga-se de passagem, nem todos os soldados também são sufocantes, malignos, como esses são. Não, existe gente boa também entre as autoridades, existe gente boa também entre os soldados, existe muita gente boa entre as pessoas que não blasfemam, mas você pode sair como a multidão, dessa forma, lamentando e fazendo minha culpa e nada mais do que isso. Ou como um único indivíduo que tem coragem de se levantar e dizer, lembra-te de mim, meu Deus, quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim, porque eu estou aqui passando pelo que você está passando e eu sei que você também está passando pelo que eu estou passando. Por isso aquele homem é capaz de ouvir de Jesus a frase mais maravilhosa que existe. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é quando eu voltar, eu vier. Não, é hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus andava com o homem e o homem andava com Deus, numa relação sem nada que separasse os dois. Uma relação plenamente harmônica. E Jesus usa essa palavra justamente para dizer assim, olha, se você seguir pelo caminho que eu estou seguindo,
se você me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, se você confiar em mim e me ver como o seu Deus, o Deus que não lhe abandona nunca, aquele que está sempre ao seu lado, haja o que houver, você terá essa plena relação com Deus de novo, sem nenhuma separação, sem nada que nos separe. Esse é o convite para você hoje. É que você não saia com uma multidão de todo esse caos que nós estamos vivendo, mas que você saia como aquele único indivíduo que foi capaz de reconhecer os seus erros, que foi capaz de não usar Jesus como válvula de escape, que foi capaz de reconhecer que Deus está no meio do caos para nos trazer esperança de volta no mundo melhor, no mundo vindouro e nesse mundo aqui também vivendo da melhor maneira possível. O amor, ele continua sendo sufocado, asfixiado por um povo passivo. O amor, ele continua sendo asfixiado, sufocado por autoridades que zombam e são corruptas. O amor, ele continua sendo sufocado por soldados violentos que matam pessoas desnecessariamente. O amor, ele continua sendo sufocado por pessoas que ridicularizam a religião, Deus, como se não fosse nada que merece respeito, o respeito que eles mesmos querem. O amor continua sendo sufocado. Eu fico imaginando justamente alguém com um travesseiro matando, sufocando o amor nessa hora. Mas não seja um desses. Seja igual ao malfeitor que reconhece seus erros, o malfeitor, porque todos nós somos malfeitores no final das contas, viu, minha gente? O malfeitor que não usa Jesus como válvula de escape, o malfeitor que reconhece Deus mesmo em meio ao seu sofrimento e à sua dor. Que Deus queira nos abençoar e que nós possamos sair para essa vida que nos espera com muito mais força, esperança, vigor, na certeza de que nós não estamos sozinhos. No nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa reflexão, se você achou que ela é interessante, pode curtir, pode dar o seu like, pode fazer o seu comentário, pode, na verdade, compartilhar para que chegue a outras pessoas que você gostaria que ouvissem essa reflexão também, porque nós precisamos espalhar esperança e fé nesse mundo que está tão difícil. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana. Obrigado.